Bom dia, exercício de hipérbole. Encontre os vértices do eixo real e do eixo imaginário e os focos da hipérbole de equação y² menos 4x² igual a 1. Note que para resolvermos a questão, eu preciso reescrever essa equação da hipérbole de forma que seja fácil identificar quem é o a² e quem é o b². Então, esse 4 que está multiplicando x², na realidade, eu gostaria que ele se transformasse em um denominador. E eu quero saber que denominador é esse que eu tenho que escrever. Então, queremos que y² menos 4x igual a 1 seja equivalente à equação y², aqui tem ao quadrado, menos x² sobre alguma coisa igual a 1. Então, é esse alguma coisa que eu quero saber quem é. Quem é que eu tenho que colocar aqui nesse ponto de interrogação de tal forma que ele vire exatamente 4x². Então, o valor que eu tenho que colocar aqui é exatamente 1/4. Porque se eu fizer a conta x² sobre 1/4, isso dá x², divisão de fração, vezes o inverso da fração que está aqui embaixo. Portanto, 4x², como nós temos aqui. Então, esse valor aqui, essa interrogação, na realidade, é 1/4. Então, é isso que nós vamos escrever. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isto aqui é 1/4. Então, nós temos, assim, a nossa equação da hipérbole, onde é fácil identificar quem é a² e quem é o b². Mas antes de identificarmos esses valores, eu vou saber o seguinte: o eixo real é paralelo ao eixo x ou ao eixo y? Então, identificamos primeiramente o termo positivo, a parcela positiva nessa equação. E a parcela positiva é y², portanto, envolve a variável y. Logo, o eixo real é paralelo ao eixo y. Mais ainda, se essa é a parcela positiva, então o a² é o valor que está no denominador. Como aqui não tem, significa que é igual a 1. Isso implica que a é igual a 1. E, portanto, se a² é o denominador do y², então o denominador do x², que é 1/4, tem que ser b². Então, b² é igual a 1/4, isso implica que b é 1/2. Bom, olhando para a equação, vemos rapidamente que o centro dessa hipérbole é 0, 0. Que aqui eu teria que ter y menos y0 ao quadrado, como eu só tenho y², portanto, esse y0 é 0. E aqui, da mesma forma, x menos x0 ao quadrado virou x² e, portanto, x0 tem que ser 0. Então, o centro da hipérbole é o ponto 0, 0. Bom, sabendo então quem é o a² e b², eu posso calcular o c² e o c² vai ser, então, a² mais b², que é 1 mais 1/4, e isso é igual a 5/4. E esse 5/4 implica que c é igual a raiz de 5 sobre 2. Ok. Agora, vamos determinar quem são os vértices A1 e A2. Então, determinar vértices do eixo real. Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui o sistema de coordenadas. Eu vou colocar no plano cartesiano e aí identificamos. Então, o centro da hipérbole é a origem do sistema, 0, 0. Aqui é o x, aqui é o y. E
o eixo real é paralelo, o eixo real é paralelo ao eixo Y. Se é paralelo ao eixo Y, nós temos que andar verticalmente, tá? Ou seja, na direção de Y para desenhar aqui o meu eixo real. Então, os vértices do eixo real têm que estar sobre o eixo Y. E a distância da origem até um dos vértices é dada pelo parâmetro A. Então, aqui vai ser um vértice, aqui outro vértice. Então, esse aqui é o vértice A1 e a distância, aqui o vértice A2, né? E a distância do centro até o vértice A1 é A igual a 1, e a distância do vértice A2 até o centro é A igual a 1. Então, nesse caso aqui, o vértice A1 tem coordenadas 0, menos 1, e aqui o vértice A2 tem coordenadas 0, 1. Ok? Bom, e aí nós precisamos agora achar os vértices do eixo imaginário. Os vértices do eixo imaginário, o eixo imaginário é perpendicular ao eixo real. Se o eixo real está aqui sobre o eixo Y, o eixo imaginário está aqui sobre o eixo X. E a distância da origem até um dos vértices do eixo imaginário é dado pelo parâmetro B, que é 1/2. Então, se aqui é mais ou menos menos 1, então aqui está um dos vértices, B1. E a distância de B1 até a origem é 1/2, que é dado pelo parâmetro B. Logo, B1 tem coordenadas menos 1/2, 0. E aqui, B2, cuja distância até a origem tem que ser 1/2, que é o parâmetro B. Portanto, B2 tem coordenadas 1/2, 0. Bom, e com isso nós já achamos os vértices do eixo imaginário. Agora vamos achar os focos. Então, para acharmos os focos, também é muito simples. A distância de um dos focos até a origem é raiz de 5 sobre 2. Esse valor, raiz de 5 sobre 2, raiz de 5 é um valor 2, alguma coisa. Sobre 2, portanto, é um valor um pouquinho acima de 1. A distância da origem até o foco, portanto, é um pouquinho maior que 1. Mas os focos, eles estão sobre a mesma reta, né, que os vértices do eixo maior, A1 e A2. Portanto, um dos focos vai estar mais ou menos aqui, F1, 0 menos raiz de 5 sobre 2, e o outro foco vai estar aqui, F2, 0 raiz de 5 sobre 2. E se fizermos aqui a distância desse foco até a origem, vai dar justamente raiz de 5 sobre 2, e aqui também raiz de 5 sobre 2, que é exatamente o parâmetro C, como vimos aqui. Bom, e o exercício termina aqui. Até o próximo vídeo.